Igreja pequena, onde Deus falava e o poder caía, e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glória. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos nós mais uma vez. Meus queridos amados amigos, irmãos que costumeiramente nos assistem por este vídeo, por este canal do YouTube, nós agradecemos pela companhia, pela amizade, pelos toques, pelas dicas e pelo apoio de alguns irmãos que encontramos nas congregações. Nós chegamos à lição de número 8 deste trimestre, que tem por título O Poder de Jesus sobre a Natureza e os Demônios. Nós já demos uma pincelada no assunto em alguma lição anteriormente. Ela está proposta para o domingo próximo, dia 24 de maio de 2015. O poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. O texto áureo se encontra em Lucas, é o livro que estamos lendo, não é? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, e o versículo de número 25, que diz: E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Então, nós temos aí o texto do maravilhar, né, dos discípulos que se maravilharam do que Jesus acabara de fazer. Pois bem, nós temos para a leitura bíblica o capítulo 8, os versículos 22 ao versículo de número 25 e os versículos 35 ao 39. Jesus, como Filho de Deus, tem poder sobre a natureza e os seres espirituais, não é? Então, como nós estamos falando durante este trimestre sobre Jesus, o homem perfeito, nós vamos ver Jesus atuando pelo Espírito de Deus, como Filho de Deus. E em um primeiro momento nós precisaremos destacar o aspecto sobrenatural da pessoa de Jesus. Então, como é que nós encontramos aí Jesus e as forças sobrenaturais? Como é que se dá o poder sobre a natureza, não é? No capítulo 4, versículo 31 ao 44 de Lucas, nós encontramos isso. Do 31 ao 44. Desceu de Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos e diziam entre si, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e o poder, e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da redondeza. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou imediatamente, se levantou e o servia.
Ao pôr do sol, todos que estiam enfermos de várias moléstias os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. É um texto um tanto extenso, porém falando justamente do espanto das pessoas ao verem Jesus atuando. Era natural naquelas regiões a possessão demoníaca, não é? Ou seja, o próprio contexto histórico confirma esse poder da atuação demoníaca de Satã, não é? Então o diabo atuava na vida das pessoas, continua atuando até hoje. Na verdade, um dos grandes problemas da teologia evangélica brasileira é que Satã tenta duas coisas. Primeiro, fazer que as pessoas coloquem sobre ele um poder que ele não tem, não é? Já começa por aí. Nós temos uma ideia de que Deus está em guerra contra o diabo, não é? Está medindo forças com Satã para ver com quem vai salvar mais pessoas, quem vai levar mais pessoas para o inferno e tal. E isso não acontece. Não existe isso. O maligno é um ser criado por Deus. Ele não é um Deus menor em briga com o Deus Todo-Poderoso. Ele é um ser criado pelo Todo-Poderoso. Então, não podemos tentar pensar numa briga entre forças aí, porque é totalmente discrepante, é uma discrepância enorme entre o poder do maligno e o poder do Deus Todo-Poderoso que o fez, né? E no segundo momento, nós entendemos também que em alguns lugares o maligno tenta fazer que os crentes não creiam na sua existência, né? Tem até uma seita que não acredita na existência do maligno, ou várias, né? E eles então, ele tem esse prazer também de nos fazer acreditar que ele não existe. Quanto menos pensarmos na sua existência, melhor é, porque ele atua e nós culpamos seres humanos, nós culpamos qualquer coisa. Mas ele existe e era muito natural nessa região. Ele então, Jesus, ao andar entre essas pessoas, cura os enfermos, expulsa os demônios que estão naqueles que estão endemoniados, os liberta, não é? Então, demonstrando claramente que o Senhor Jesus tem poder sobre as enfermidades e sobre os demônios, não é? Também tem poder sobre a natureza. No capítulo 8, os versículos 23 e 25 aqui do texto, nós temos aí, é o texto que nós estamos estudando hoje, 8, 23 e 25. Navegando eles, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Bom, nós temos aí uma fúria, né? Um caos causado na natureza. A natureza perdeu o seu domínio. Há algo que está acontecendo além do natural, então é sobrenatural, e o Senhor Jesus, estando neste barco, demonstra que tem poder sobre esse mal, sobre esse poder contrário, essa manifestação antinatural da natureza. O Senhor Deus tem poder sobre a natureza e Jesus, Filho de Deus, demonstra nesse texto total domínio sobre a natureza. Louvado seja Deus, que ele tem poder sobre demônios, tem poder sobre enfermidades, tem poder sobre a natureza. Louvado seja Deus. Essa fúria do mal, né, do mar, na verdade, é uma força impessoal. Nós vemos aí que ela é dotada de uma desordem, um caos, como já havia dito no texto.
para que não haja alguém dizer que isso aí foi um demônio que se levantou lá e tal, tal, tal. Isso é o caos, acontece na natureza. E Jesus põe ordem no caos. Falando mais estritamente sobre o poder dele sobre os demônios, né? Que o diabo ele é um ser pessoal, ele tem uma personalidade, né? A sua natureza é persistente. Nós vemos isso no texto lá no capítulo 4, no versículo 13, diz que ele ausentou-se por um tempo de Jesus, né? O tentou, após Jesus o vencer pela palavra, então ele se ausenta por um momento, até uma próxima oportunidade. Então, ele é pessoal, ele tem estratégia, ele tem uma persistência, não é? E nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Só que em todas as passagens onde lemos sobre possessão, as pessoas foram libertas e Satã foi derrotado, louvado seja Deus. Todas as passagens onde nós lemos as aparições ou os casos de possessão, Jesus libertou essas pessoas. Os apóstolos também. Jesus tem poder sobre a natureza e sobre os demônios, então fica muito claro isso para nós. Naquele caso do menino de Gadara, ou moço de Gadara, nós vemos uma libertação tão genuína que Cristo mostra ali, que nós então podemos ver também em Jesus como pessoa, lógico, o quanto ele se aproxima da fragilidade humana, não é? Porque ao libertar aquele moço, Jesus devolve aquele moço a si mesmo, devolve aquele moço à sua família e devolve-o à sociedade, né? Porque ele estava com problemas com a família, que já não podia detê-lo mais, a sociedade, que já não queria mais e colocaram para fora dos portões da cidade, e ele então ficou entregue lá à atormentação, ao tormento dos demônios, né? Se cortando, andando em túmulos, em cavernas, e Jesus foi e libertou. Interessante lembrar que Jesus atravessou e enfrentou toda essa fúria somente por causa dele, uma única pessoa. Jesus atravessou a fúria do mar por causa de um único homem. Bendito seja Deus, porque esse nosso Senhor, o nosso Jesus, se importa com uma única pessoa. Ele mesmo disse: qual dos pastores que, tendo 100 ovelhas em um rebanho, desviando-se uma ou se afastando uma, ele não deixa as 99 no aprisco, não é? E vai buscar aquela uma única ovelha? É isso que Jesus está fazendo, louvado seja Deus, demonstrando que todo e qualquer ser humano, toda e qualquer pessoa tem o seu valor. E é preciso enfrentarmos os ventos e o mar, se preciso for, se necessário for, para buscarmos o que se havia perdido. Jesus foi e libertou o moço, não é? Em todo o capítulo 8, nós encontramos aí, na verdade, a demonstração de Jesus pelos milagres. No versículos 22 ao 25, ele acalma a tempestade. Do 26 ao 39, ele liberta um homem lá em Gadara, que é o que acabamos de dizer. Do 40 ao 42 e 49 ao 56, ele ressuscita a filha de Jairo. E do 43 ao 48, que é o interregno aí entre esses versículos, ele cura a mulher hemorrágica. Então o capítulo 8 tem bastante demonstração aí do poder de Jesus sobre essas coisas, sobre a natureza, sobre o demônio, sobre a morte, não é, da filha de Jairo e sobre a enfermidade da mulher hemorrágica. E algumas demonstrações de fé diferente que existem em cada uma dessas passagens. Então, até aqui, tudo bem. No segundo momento, nós precisamos apresentar a realidade bíblica da existência dos demônios, não é? Então, nós vemos claramente isso na Bíblia Sagrada, como eu já havia dito no princípio. Era natural isso lá. Tem uma realidade bíblica, a Bíblia fala muito sobre isso, deixa muito bem claro a existência, não é? E também fala que, além de ser pessoal, ele tem um reino. Lucas 11, 18
Vamos ler Lucas 11 e o versículo 18. Diz assim: se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então, Jesus falou que ele tem um reino e não está dividido contra o seu próprio reino, não é? Também que esse reino é hierarquizado. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12, Paulo falando aos Efésios, ele explica um pouco sobre isso. 6, versículos 10 ao 12. Vamos ler. Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, Jesus fala de uma hierarquia, Paulo fala de uma hierarquia do reino do maligno, né? Principado, potestade, não é? Forças dominadoras. Então, eles têm esse tipo de atuação. Como falava, é uma realidade experimental que o próprio povo lá do Oriente já tinha muitos casos de possessão, isso era quase que diário entre eles. No capítulo 4 e o versículo 41 de Lucas, nós encontramos isso. 4:41, depois 6:18. 4:41 diz: também de muitos saíam demônios, clamando: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabia que ele era o Cristo. Então, nós já até lemos esse versículo. Era natural. E Jesus expulsava, né? Jesus os libertava essas pessoas possessas por demônios. 6:18. Os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. Aqui não diz nem que eles eram libertos, diz que eles eram curados, né? Pois bem, então era natural, era uma realidade diária do povo daquela região ter esses problemas com enfermidades e também com os espíritos malignos. Em Lucas 7:21 fala de muitas moléstias, não é? No capítulo 9, no versículo 42, fala sobre os espíritos imundos. E também no capítulo 10, versículos 17 e 18, fala sobre a queda de Satanás quando acontecia essas libertações. Ou seja, a Bíblia descreve o diabo como um ser real, né, e experimental, por experiência. As pessoas tinham declaração da existência. E hoje muito mais, não é? Hoje ele continua atuando, conhece o ser humano e ele atua de forma que todos nós sabemos das suas atuações, das suas artimanhas. O apóstolo Paulo também fala que nós não ignoramos os seus ardis, não é? As suas artimanhas, as suas técnicas, não é? No terceiro momento, precisamos explicar o aspecto limitado dos demônios, não é? Jesus e a oposição dos demônios, ele tinha esse problema. No capítulo 8 e no versículo de número 28, vamos ver, 8:28 diz assim: vendo a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha lá, demônio indo contrário a Jesus, dizendo que não tinha nada com ele, não é? E nós entendemos que o desejo de Cristo é justamente destruir essas obras, não é? Porque ele veio para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ou seja, Jesus não quer demônio assistindo culto, Jesus não quer famílias padecendo por problemas de possessão demoníaca
e nós acuados com medo desses demônios, né? Que também acontece isso. Não é para superestimarmos o diabo e nem para desfazermos dos seus ardis. É para atuarmos de forma correta, na autoridade, no poder que Deus dá. Não é? Precisamos atuar. Mateus capítulo 10, versículo 1 e Lucas capítulo 9, versículo 1, o Senhor Jesus fala sobre essa autoridade da igreja, não é? Contra esses demônios, na atuação contra. 9:1. Tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Nós temos essa autoridade para irmos contra essas possessões, contra esse distúrbio causado pelos demônios. A igreja tem autoridade, tem poder de Jesus, para que no nome de Jesus, não no nosso próprio nome, mas no nome de Jesus, irmos contra essas forças dominadoras, essas potestades, esses principados. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os espíritos dominadores que dominam essas vidas. A igreja precisa atentar para isso, não é? Nós não queremos shows nas nossas igrejas, não é? Não queremos entrevistas com demônios, mas nós precisamos que a igreja seja atuante contra as manifestações demoníacas e também contra as enfermidades. A igreja de Jesus precisa atuar nessa frente, ter essa frente atuante contra as enfermidades. Era o lema dos nossos grandes antepassados, né? Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para o céu. Então, nós temos esse lema. A igreja precisa atuar. Me parece, eu fico preocupado e constantemente estou dizendo aos nossos irmãos, que nós não somos sensacionistas. Nós não somos daqueles que deixam de crer que os dons são atuantes hoje, ou que Jesus cura hoje, que cessou lá nos apóstolos. De forma alguma. Nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na atuação do poder de Jesus de forma correta. Nós não aprovamos os exageros, nós não aprovamos o mercantilismo dos dons, não é? De que se faça mercado dos usos dos dons para se ganhar dinheiro, para se amealhar fortunas, não. Mas a igreja tem poder de Jesus. Nós lemos aqui Lucas capítulo 9, versículo 1, que a igreja tem poder e autoridade para ir contra os demônios e as enfermidades. Então nós cremos nos dons de curar, nós cremos no que o Senhor é poderoso para curar ainda nos dias de hoje. E Ele continua curando. Nós temos inúmeros testemunhos aí na sua congregação, nas nossas também. Nós encontramos inúmeros testemunhos de cura, o Senhor libertando, curando. Nós temos visto isso constantemente. Recentemente nós fomos pregar aqui numa igreja nossa, aqui na região da Zona Sul de São Paulo, e no final da mensagem, uma senhora, no apelo para a conversão, ela não veio à frente, né? Porém, quando foi feito um convite para a oração por enfermidades, ela foi, ela era visitante, e ali na oração ela caiu manifestando demônios, e os irmãos oraram, o pastor da igreja orou, e aquele demônio foi expulso, saiu daquela mulher, louvado seja Deus, e hoje possivelmente ele esteja vivendo uma vida de liberdade, não é? Pois bem, os discípulos então foram incumbidos, a igreja está incumbida disso. Atos 5,16, vamos só ler esse versículo, Atos 5,16. Vamos ver o que diz. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha aí a atuação da igreja, não é? Atos dos Apóstolos, a igreja tinha atuação contra enfermidades e os espíritos imundos. A igreja continua tendo a mesma autoridade. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós não entremos aí numa politicagem de Satanás, que está destruindo as nossas igrejas, numa teologia errada, numa teologia fria, né? Porque a teologia é boa, ela vem de Deus, mas nós parece que preferimos a teologia fria e aí vivemos numa demagogia, numa hipocrisia, num farisaísmo,
uma liturgia mecânica, e as pessoas vêm aos nossos encontros e voltam endemoniados, vêm enfermos e continuam enfermos, às vezes enfermidades causadas por demônios, que é o que nós vamos falar aqui, e ninguém se move, né? Eu não acredito que foi isso que Deus deu à igreja. Quando nós lemos a entrada de Paulo em Éfeso, a atuação de Paulo em Éfeso é formidável. Quando nós lemos Jesus falando a João em Patmos acerca de Éfeso, a igreja, a carta diz que eles tinham obras, né? Eles tinham boa apologética, eles faziam tudo em nome de Jesus, sofriam por causa do nome de Jesus. Porém, ele diz, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E eu fiquei imaginando como é que uma igreja consegue atuar, ter obras, ser atuante, defender o nome de Jesus, ter boa apologética, pôr à prova falsos apóstolos, e mesmo assim fazer isso sem ter o primeiro amor, ou seja, se torna mecânico. A entrada de Paulo em Éfeso foi no poder de Deus, com discípulos que ainda não haviam sido batizados em nome de Jesus, ou no batismo de Jesus, não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Paulo, falando com eles, batiza-os no batismo de Jesus, que haviam apenas o batismo de João, batiza-os em nome de Jesus, no batismo de Jesus, que é no nome da Trindade divina. Depois impõe as mãos sobre eles, eles são batizados com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, e eles então falam em outras línguas, e não somente isso, profetizam, não é? Eles profetizam. Tem igrejas hoje, Assembleias de Deus, que não querem sequer aceitar profecias mais, não é? Não querem mais, infelizmente. E Paulo então começa a pregar na sinagoga por 3 meses, depois vai à escola do Tirano, e lá passa por mais de 2 anos ensinando. E o texto diz lá em Atos dos Apóstolos que as pessoas corriam àquela região, a Ásia ia ter com Paulo. O que acontecia lá? Sinais, prodígios, maravilhas, de tal modo que as pessoas levavam aventais, lenços que o apóstolo usava, e levavam para pôr sobre os enfermos, e estes eram curados, está escrito. Não da forma como é feito hoje, para ganhar dinheiro, como querem fazer, vender esses tecidos, esses objetos que são encostados nesses apóstolos. Não, de forma nenhuma. Eles levavam para curar os enfermos. E havia cura, os demônios saíam das pessoas, havia libertação. Os que tentavam fazer libertação de forma errada eram repreendidos, havia temor no povo. Eles vinham confessar os seus pecados. De longe as pessoas afluíam aos apóstolos para confessarem seus pecados. E os da arte, da magia, vendiam ou traziam seus livros para serem queimados. Então, era uma atuação do poder de Deus, onde o Espírito tinha primazia na cidade, onde a atuação do poder de Deus acontecia na igreja de Éfeso, reunida na escola do Tirano. E eles passaram depois a dominar a arte, se tornaram mecânicos naquilo que faziam. É possível nós acostumarmos a fazer coisas e tornarmos legalistas, ativistas religiosos que fazem coisas que aprenderam, mas não fazem aquilo que podem fazer. Isso é deixar o primeiro amor. A igreja pode atuar na libertação, na cura, não é? Onde as pessoas vêm à igreja e pela palavra se sentem compungidos, atravessados pela mensagem. O seu coração é revelado, conforme diz 1 Coríntios capítulo 14. Havendo profecia, o indulto entra, seu coração é revelado, ele cai sobre o seu rosto e confessa, verdadeiramente Deus está neste lugar. Então as pessoas vêm a essas nossas igrejas, são compungidas, atravessadas o coração pela mensagem, confessam seus pecados, abandonam todo tipo de literatura contrária à palavra, da magia, do espiritismo, não é? Da confissão positiva, da teologia da prosperidade, abandonam tudo isso. Então, isso é primeiro amor.
Uma igreja atuante, onde nós vemos famílias sendo libertas, onde nós vemos jovens saudáveis, onde nós vemos uma mocidade forte na palavra, onde nós encontramos os adultos encorajados e totalmente dispostos a anunciar o evangelho a outras pessoas. Porque se tudo isso for feito e ainda assim os membros não se preocupam em anunciar o evangelho a ninguém, não adianta nada tudo isso daí, não é? Então, vamos tomar cuidado, porque Jesus deu autoridade à igreja, Jesus nos capacita, ele tem poder sobre demônios, sobre enfermidades, sobre a natureza, e nós pertencemos a esse Jesus. E se pertencemos a Jesus, precisamos atuar como Jesus atua, não é? Precisamos atuar. No caso da mulher encurvada, lá no capítulo 13, versículo 16, nós vemos essa atuação maligna aí. E como é que Jesus nos declara que aquilo era demônio? Então, tipos de enfermidades que são atuações demoníacas. Essa mulher encurvada é um tipo, não é? Que ela estava atada, por uma palavra no grego quer dizer desmon. Desmon é uma fita, um laço. Ela estava amarrada, não é? E ela então sofreu, no grego, a palavra luo, que é a libertação, que é libertar alguém ou algo preso ou atado, não é? E também tem uma outra palavra aí nesse versículo que é del. A palavra del quer dizer atar com laço, prender. Então, 3 palavras distintas aparecem nesse texto aí. E Jesus diz claramente que ela, sendo filha de Abraão, estava atada, presa, amarrada por Satanás. Então, nem todos os tipos de enfermidades são causadas por demônios, não é? Nós precisamos ter cuidado com essa ideia de causa e efeito. Nem toda enfermidade é por causa dos demônios, mas que existem enfermidades que são atuações demoníacas, são. A enfermidade passou ao homem com a morte. A partir do momento que o homem pecou, a morte passou a entrar no mundo, passou ao homem. E disso vem enfermidades também. Não é? O pecado foi que trouxe a enfermidade. Em alguns casos, os demônios têm poder para atuar na vida de pessoas que lhe dão legalidade, não é? Através de seus próprios pecados, dão legalidade a esses demônios entram na vida dessas pessoas e fazem morada. E aí aprisionam essas pessoas ao ponto de necessitarem serem libertas desses demônios. Não é? Lembrando, conversando com meu amigo recentemente, o irmão Davi Lugo, que Jesus ele disse para a mulher que ela estava liberta, mas imediatamente pôs a mão sobre ela. Então, ele precisou mostrar a ela algo, falando com ela, mas precisou pôr a mão sobre ela. Por quê? Porque era um demônio. Então, há uma atuação de fé na palavra de Jesus para o ouvido daquela mulher, para que ela o ouvisse, e imediatamente houve a necessidade de impor as mãos sobre ela. Não é? Houve essa necessidade para que houvesse uma libertação. Nós vemos isso daí como cura, não é? Lucas 6,18 nós já lemos também. E também temos os efeitos colaterais. Lucas 10,19. Lucas 10,19 diz assim: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, podem fazer, que não há retaliação, né? Tem muito crente que tem medo de retaliação do diabo. Irmão, nós temos a autoridade de Jesus, né? Eu já vi crente que não quer nem sair de casa para ir fazer uma visita, que está com medo da retaliação. Uma pessoa está toda encurvada, está toda cheia de demônio, não vou mexer com isso não, isso vem retaliação para minha família depois. Aí está escrito, irmão, nós temos autoridade, Deus nos deu poder, louvado seja Deus, não podemos ficar acuados com medo não, irmãos. Não é? Precisamos atuar em nome de Jesus. Precisamos atuar em nome de Jesus. A palavra para cura aí é terapeuo, do grego terapeuo,
da onde surge a ideia terapia, terapêutico, né? Então, mas Jesus não curava ninguém com nenhuma terapia, apesar que a palavra hoje tem essa ideia, mas o original não é uma terapia, não, é cura mesmo, é libertação, não é? É sanidade do espanhol. A natureza dos demônios declara que eles são seres criados, limitados, espirituais, malignos e imundos. Pois bem, essa é esta lição muito propícia para nós falarmos sobre isto e encorajarmos também os nossos irmãos, os alunos, não é? A que não temam a demônios, que respeitem a Deus, temam a Deus deve ser o nosso temor. E os demônios, irmãos, nós usamos de autoridade do nome de Jesus. Se estamos seguros da nossa salvação, estamos seguros em Cristo Jesus, o Espírito de Deus está sobre nós, a palavra de Deus diz isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele, não é? Se nós temos esse Espírito, nós não podemos estar aí escravizados por demônios. Que Deus te ajude, te dê graça nesse fim de semana a falar sobre esse assunto, ajude a congregação sobre os seus cuidados, que Deus o abençoe em tudo e que a nós compete essa grande responsabilidade, que o Senhor Deus nos dê graça para enfrentarmos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Uma boa aula a todos, até a próxima. Se o Senhor nos permitir, falaremos na lição de número 9, as limitações dos discípulos. Uma boa aula, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.